Formada desde a adolescência com o pesado fardo de ser a herdeira de Alberto Fujimori, na época o principal líder do Peru, Keiko Fujimori. Ela viveu enquanto sua mãe se separava e denunciava publicamente seu pai. Presidente, um vazio traumático que acabou por elevá-la como a futura líder do Fujimorismo. Para alguns, Keiko foi a última esperança de devolver a ordem, a prosperidade e a paz ao Peru. Para outros, ela foi na verdade a continuadora de uma ditadura familiar e corrupta. Uma personalidade robótica e mais influente do que se imagina. Que ninguém descarta que consiga trazer de volta o sobrenome Fujimori à cadeira presidencial do Palácio do Governo. Keiko Fujimori foi uma presidente que libertou o Peru do terrorismo, que nos trouxe a paz e que nos trouxe o crescimento econômico. E hoje, enquanto percorro o Peru, como venho fazendo há muitos anos, recebo essa gratidão que tem pelo chinês. Por isso, eu não vou aceitar que se chame de ditadura. Aqui é Reinaldo José Carrillo Vilches, da Nova Enciclopédia, e peço o seu grande apoio. Curtindo este vídeo, deixando seus comentários, que sempre lemos todos, ativando o sininho para receber as notificações. Claro, inscrevendo-se no canal e compartilhando com todos os seus conhecidos nas redes sociais, no WhatsApp e em qualquer outro espaço. Nascida em 25 de maio de 1975, Keiko Fujimori cresceu no seio de uma família de imigrantes japoneses que havia se estabelecido em Lima. Ela é a primeira de 4 filhos do casamento entre Alberto Fujimori e Susana Higuchi. Anos mais tarde, Keiko será, junto com seu irmão Kenji Fujimori, uma das únicas a seguir o caminho da política. Mas nesses primeiros anos, nada parece indicar que a família Fujimori, de origem nipônica, vai acabar no centro da história peruana. Seu pai é engenheiro, agrônomo e professor universitário, e sua mãe é engenheira civil. O ambiente familiar vai girar em torno do estudo, da disciplina e da ideia de que a educação e o trabalho duro são o caminho para prosperar. Keiko Fujimori cresce dentro desse mundo de exigência acadêmica e de expectativas familiares. Ela estuda no Colégio Sagrados Corações Recoleta, uma instituição católica localizada no distrito limenho de La Molina, onde recebe uma formação marcada pela disciplina religiosa e pelo esforço escolar. Desde criança, ela assume um papel particular dentro de casa. É a irmã mais velha, a que organiza, a que cuida. E há ainda um detalhe familiar que ela mesma vai lembrar com o passar dos anos, que é que seu pai, Alberto, esperava que seu primeiro filho, seu primogênito, fosse um menino. Assim, de certa forma, Keiko sente que deve ocupar esse lugar simbólico dentro da família. A responsabilidade de liderar seus irmãos recai sobre ela desde muito cedo. Uma pressão silenciosa que talvez acabe moldando traços-chave de seu caráter. Enquanto isso, o Peru atravessa uma das fases mais críticas de sua história recente. No final dos anos 80, o país vive uma profunda crise econômica e social, agravada durante o governo do líder aprista Alan Garcia. A inflação dispara para níveis históricos, o poder aquisitivo da população desaba e o Estado parece incapaz de controlar o deterioramento econômico. Ao mesmo tempo, o país enfrenta uma guerra interna contra organizações insurgentes como o Sendero Luminoso e o movimento revolucionário Tupac Amaru, que se espalham pelo território. A violência, das zonas rurais até as cidades, cria um clima de incerteza e desesperança que atinge toda a sociedade peruana. Em meio a esse cenário conturbado, dentro da casa dos Fujimori, algo começa a mudar. Alberto Fujimori já não é apenas o professor universitário dedicado ao seu trabalho acadêmico. Aos poucos, ele começou a ter um profundo interesse pela situação nacional e pelos rumos da política e da vida peruana. Por demonstrar desde jovem inteligência e liderança, chegando a presidir instituições como a Assembleia Nacional de Reitores. Numa noite, durante um jantar em família, surpreende a todos e principalmente a sua filha mais velha. Com uma declaração inesperada, Alberto queria participar das eleições presidenciais do Peru. Para Keiko, que ainda era uma adolescente, essa decisão marca o início de uma transformação que mudará para sempre a vida de sua família. E com o tempo também o destino dela e do Peru.
Não se pode contar a vida de Keiko Fujimori, nem compreender seu caráter político, sem aprofundar no que foi a década de 1990 no Peru, quando seu pai, Alberto Fujimori, chega à presidência. Após derrotar, nas eleições de 1990, o renomado romancista Mário Vargas Llosa, a vitória de Fujimori marca uma reviravolta inesperada na política peruana. Um engenheiro, agrônomo e reitor universitário, praticamente desconhecido para a grande política e para a elite tradicional nacional, consegue se impor em meio ao colapso econômico e ao descrédito dos partidos tradicionais. Enquanto isso, Keiko, sua filha, termina o ensino médio e, em 1993, inicia a graduação em Administração de Empresas na Stony Brook University, nos Estados Unidos. Mas enquanto a jovem estudante tenta construir sua vida longe de Lima, no Peru governado por seu pai, Alberto Fujimori, estavam ocorrendo alguns dos acontecimentos mais decisivos da história contemporânea nacional. O primeiro ocorre em 5 de abril de 1992, quando seu pai Fujimori executa o chamado autogolpe de Estado no Peru. Naquela noite, o presidente decide dissolver o Congresso, intervém no poder judiciário e concentra o poder no executivo, com o apoio das Forças Armadas. Ele é o representante mexicano urbano, isso com o argumento de restaurar a ordem pública, a estabilidade, a história contemporânea e o regime que resulta desse chamado autogolpe é descrito por vários analistas como uma democracia delegativa, um sistema onde o presidente governa por meio de decretos com poucos contrapesos institucionais, ou algo parecido com o que outros chamaram simplesmente de ditadura. Nesse mesmo ano, acontece outro episódio-chave para o destino político do Peru. Em setembro de 1992, Abimael Guzmán, o fundador e líder da organização subversiva Sendero Luminoso, é capturado. A detenção do insurgente representava um golpe decisivo contra essa organização armada que por mais de uma década havia realizado atividades e atentados violentos em amplas regiões do Peru. Para o governo de Fujimori, aquela vitória militar consolidava sua legitimidade diante de grande parte da população peruana. Nesse contexto, também emerge uma das figuras mais influentes e polêmicas desse regime. Vladimiro Montesinos, um homem que, a partir do Serviço de Inteligência Nacional, se torna o operador político do governo de Fujimori. Seu poder se estendia às Forças Armadas, aos serviços de inteligência e a boa parte do sistema político e midiático. A relação entre Fujimori, os militares e Montesinos forma uma aliança simbiótica que define o funcionamento do regime durante toda essa década. Anos depois, vão surgir múltiplos escândalos ligados a essa estrutura de poder, incluindo acusações sobre a origem do dinheiro que financiou os estudos universitários dos filhos do presidente no exterior. Segundo declarações posteriores do próprio Montesinos, os gastos educacionais, que ultrapassariam $900 mil, teriam sido cobertos com recursos cuja procedência nunca ficou completamente esclarecida. No entanto, enquanto o regime se consolida, política e economicamente, com o apoio de uma parte importante dos peruanos, dentro da família Fujimori começa a surgir uma ruptura profunda. Em 1994, Susana Iguchi, mãe de Keiko e então primeira-dama do Peru, inicia uma série de denúncias públicas contra o círculo presidencial. De forma surpreendente, Iguchi começa a afirmar diante da mídia que familiares próximos ao presidente Fujimori participavam de redes de corrupção, relacionadas ao desvio e à venda ilegal de doações japonesas destinadas a programas sociais. Suas declarações provocam um escândalo político e social e abrem uma fissura dentro do próprio Palácio do Governo. Pouco depois disso, Iguchi acusa diretamente seu marido, Alberto Fujimori, de permitir seu assédio e denuncia ter sido vítima de maus tratos e depressões. Dentro do aparelho estatal, o conflito adquire assim dimensões pessoais e políticas de nível nacional. Ao mesmo tempo, a reação do regime de Alberto Fujimori é rápida. Iguchi, sua esposa,
é afastada de suas funções como primeira-dama e progressivamente fica à margem da vida política. Também fica difícil para ela participar como candidata nos processos eleitorais seguintes. E é nesse momento que ocorre um dos episódios mais reveladores da vida política de Keiko Fujimori. Com apenas 19 anos de idade e ainda estudante nos Estados Unidos da América, Keiko retorna ao Peru a pedido de seu pai para assumir o cargo de primeira-dama do Peru. Ela se torna assim a mais jovem na história do continente americano a ocupar essa posição, além de forma atípica, ser a filha na nação peruana. E o gesto tem um significado que vai além do protocolo institucional. Isso implicava tomar partido em meio à fratura familiar. Keiko se posiciona assim publicamente ao lado do pai, junto com seus irmãos. Ela permanece próxima ao presidente Alberto Fujimori e chega até a dar declarações em defesa do presidente Fujimori e em crítica à própria mãe. Aquela cena reproduzida nos meios de comunicação da época no Peru provoca reações intensas na opinião pública. Para alguns, Keiko Fujimori demonstrava lealdade filial e senso de responsabilidade diante de uma crise política importante. Para outros, o episódio representa uma ruptura dolorosa e difícil de compreender, uma filha enfrentando publicamente sua mãe em meio a um conflito doméstico, transformado em assunto de Estado. Este é sem dúvida um momento crucial na vida de Keiko e em sua carreira política. Funda iniciativas como a Fundação para as Crianças do Peru e a Fundação Peruana para. Isso também serve para que ele se projete diante do público, transmitindo uma imagem de proximidade social, sensibilidade pública, em um governo que, ao mesmo tempo, era questionado por sua rigidez política. Keiko acompanha seu pai em viagens internacionais, em atos oficiais e em cerimônias de Estado, deixando mais do que claro que a estava preparando como herdeira de sua dinastia. Keiko, ela vai aprendendo a linguagem do poder, a gestualidade da liderança e o controle da imagem. Sua figura vai se moldando como uma extensão disciplinada do movimento fujimorista, um movimento que combina o liberalismo econômico com mão dura na área de segurança. Mas à medida que essa construção pública vai acontecendo e que o regime fujimorista vai se consolidando, por outro lado, os setores dissidentes vão crescendo, assim como denúncias de corrupção, autoritarismo e violação dos chamados direitos humanos. Muitas delas, vale dizer, vinculadas ao entorno de Vladimiro Montesinos. Nesse contexto, a figura de Keiko começa a carregar uma dupla interpretação. Para alguns, ela representa a continuidade de um modelo que estabilizou o Peru. Para outros, é parte de uma estrutura de poder marcada pela corrupção e pelos abusos. O fato é que tudo isso vai posicionando ela como uma figura visível para os peruanos e vai acelerando sua maturidade de forma abrupta. Keiko continuava sendo uma mulher muito jovem, que não vive sua juventude de forma convencional. Sua formação acontece em meio ao poder, sob constante pressão, em um ambiente onde a política deixa de ser um cenário alheio e se torna o espaço natural de toda a família. Mais do que escolher a política, ela é absorvida por ela. Assim, em 1997, depois que suas funções como primeira-dama não exigem mais sua presença constante, ela consegue se formar em administração pela Universidade de Boston, onde recebe o diploma de bacharel. Mas a vida da jovem Keiko vai receber um novo golpe. No ano 2000, ocorre o colapso do regime de seu pai, Alberto Fujimori. Após a divulgação dos escândalos envolvendo Montesinos e a saída de seu pai do país, o governo acaba desmoronando de vez. Para Keiko, que então tem 25 anos de idade, não se trata apenas do fim de uma etapa política, mas da desintegração de todo o ambiente que havia definido sua vida. A adulta deixa de ser a primeira-dama do Peru e enfrenta pela primeira vez um vazio de poder e de estrutura em sua vida. E, em meio a essa crise, assume um papel familiar fundamental, o de permanecer próxima de seus irmãos mais novos, exercendo uma função quase maternal. Em um momento de ruptura e de grande incerteza para a família, em janeiro do ano de 2001,
Keiko Fujimori adota uma postura arriscada, porém calculada, ao se apresentar diante de uma comissão do Congresso da República do Peru que investigava seu vínculo com o regime fujimorista, especialmente a questão do financiamento de seus estudos no exterior. Em sua defesa, Keiko argumenta que esses fundos vinham de atividades privadas, apontando sua participação na empresa familiar Summit Products como evidência de rendimentos alheios ao aparato estatal e totalmente legítimos. E embora o episódio tenha sido cercado de polêmica e suspeitas, nunca resultou em consequências judiciais contra ela. Pouco depois disso, Keiko retoma sua vida acadêmica nos Estados Unidos e ingressa na Columbia Business School. Nesse período, aparentemente afastada da política, na verdade ocorre uma fase de recomposição. No âmbito pessoal, Keiko constrói uma nova estabilidade quando, em 2004, se casa com Mark Vito Villanella, formando sua própria família. Em novembro de 2005, após anos de autoexílio, Alberto Fujimori reaparece de forma inesperada no Chile com a intenção de retornar à política peruana. Mas ele é detido quase imediatamente por ordem da Justiça do Peru, que solicitou ao Estado chileno sua extradição por acusações de corrupção e violações dos direitos humanos. Sua prisão marca um ponto de inflexão. O líder do fujimorismo já não pode mais liderar seu próprio movimento. É então que, no ano de 2006, Keiko Fujimori dá o passo definitivo e entra formalmente na política, conseguindo ser eleita como deputada. Com uma votação histórica de mais de 600 mil votos, tornando-se a mais votada do país. E assumindo desde então a liderança emergente do movimento fujimorista, que sem Alberto Fujimori buscava sobreviver sob seu sobrenome, mas também se renovar durante seu trabalho parlamentar à frente da coalizão Aliança pelo Futuro. O fujimorismo começa a reconstruir sua base política. Apoiando-se na figura de Keiko, vai se articulando um discurso centrado em reivindicar as conquistas dos anos 90, como a derrota da subversão armada e a estabilização econômica. Embora Keiko não possa se candidatar nessas eleições, por ainda não cumprir a idade exigida. Sua presença no Congresso do Peru e o resultado eleitoral de seu bloco, que se posiciona como uma força relevante no Peru, enviam uma mensagem clara ao cenário político nacional. O fujimorismo, longe de desaparecer, se reorganiza e se projeta novamente rumo ao poder. Nesta etapa parlamentar, Keiko Fujimori mantém um desempenho importante, discreto, no legislativo. Apresenta 21 projetos de lei, vários deles voltados para a reforma do sistema penal e o endurecimento das penas para os criminosos, o que, para certos setores, evidenciava um trabalho político mais encoberto, voltado para um objetivo maior, a defesa de seu pai e de seu legado. Paralelamente, começa o julgamento contra Alberto Fujimori no ano de 2007, que marca um ponto de ruptura, sem dúvida, no qual Keiko Fujimori adota uma postura frontal, denunciando perseguição política contra seu pai, organizando mobilizações durante esses anos e declarando, inclusive, que o indultaria se chegasse à presidência, mesmo depois de ele ter sido condenado por corrupção pela chamada Justiça e por crimes contra a humanidade. O discurso de sua filha Keiko é firme e sem nuances. Segundo ela, seu pai era completamente inocente. Seu governo se dedicou a realizar um trabalho de Estado para defender os direitos humanos de milhões de peruanos. Com essa narrativa, Keiko vai consolidando sua imagem como herdeira direta do fujimorismo. Ao mesmo tempo, seu trabalho no Congresso é alvo de críticas por sua suposta baixa produtividade e por seu absenteísmo. Com inúmeras insistências e viagens ao exterior, em parte vinculadas aos seus estudos de pós-graduação e à sua maternidade, nasce a primeira filha de Keiko Fujimori. Isso vai contrastando com seu crescente protagonismo político, mas isso, longe de enfraquecê-la, é um período que a fortalece por sua liderança. No ano de 2008, ela anuncia a criação da chamada Força 2011, um movimento político e estratégico que vai permitir que ela rompa com a antiga coalizão fujimorista e se reorganize.
organizando o voto fujimorista, mas buscando também votos externos, apresentando-se assim para seu salto definitivo à disputa presidencial, o partido de Keiko é lançado publicamente em maio de 2010, diante de 4.000 seguidores. Além disso, ela contrata o famoso ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, como assessor de sua campanha. Em dezembro, ela formaliza sua candidatura à presidência do Peru, com Rafael Rey como primeiro vice-presidente e Jaime Yoshiyama para o segundo. O partido coleta assinaturas em massa por todo o Peru e se posiciona como o herdeiro positivo do fujimorismo. A primeira candidatura presidencial de Keiko, no ano de 2011, marca a verdadeira estreia do fujimorismo sem a figura direta de Alberto Fujimori. E desde o início deixa claro o tom dessa proposta, uma mistura de reivindicação com estratégia. Sua campanha se estrutura em torno da segurança social, incluindo a polêmica proposta de pena de morte para estupradores no Peru, o crescimento econômico e a redução da pobreza. Tudo isso envolto em uma defesa matizada do legado dos anos 90. Reconhecia sim erros do regime, mas insistia em apresentá-lo como um período que trouxe coisas boas e que salvou o Peru do colapso. Com um aparato político melhor organizado e com assessoria internacional, Keiko consegue se posicionar rapidamente. Ela capitaliza em grande parte o apoio dos setores empresariais da classe média de Lima e um eleitorado profundamente anti-esquerdista, que via a candidatura de Ollanta Humala como uma possível guinada do Peru para modelos como o venezuelano. No primeiro turno de 10 de abril de 2011, Keiko obtém 23,5% dos votos, garantindo sua passagem para o segundo turno contra Humala, que lidera com 31,7%. Mas, além do resultado, esse dado é fundamental para a recuperação parlamentar do fujimorismo. Força 2011 de Keiko passa de ser uma presença reduzida a se consolidar como a segunda força no Congresso do Peru, evidenciando não só uma notável capacidade de reorganização política, mas também que o fujimorismo estava mais vivo do que nunca. No entanto, o segundo turno, em 5 de junho, se torna um cenário de polarização total, onde o eleitorado se divide entre o chamado medo do chavismo de Ollanta Humala e a chamada rejeição ao retorno do autoritarismo e da ditadura fujimorista. Apesar do apoio de boa parte das elites políticas, midiáticas e econômicas, Keiko Fujimori acaba sendo derrotada por uma margem estreita nas eleições populares, alcançando 48,5% contra 50%. E 1,5% de seu adversário Humala. O resultado confirmava tanto a vigência quanto as limitações de seu movimento. Paralelamente a isso, durante essa campanha começam a surgir as primeiras sombras que mais tarde vão marcar sua trajetória. Embora naquele momento não existam processos judiciais formais contra ela, começam a surgir questionamentos sobre o financiamento das atividades políticas de Keiko Fujimori, como a admissão de supostas doações provenientes de pessoas ligadas ao narcotráfico ou acusações de práticas clientelistas e corruptas na campanha. Esses episódios, embora não resultem imediatamente em consequências legais, vão alimentando a narrativa. E o caso de suspeita que será retomado com mais força anos depois, especialmente com a explosão do caso Odebrecht, onde esses antecedentes de Keiko serão reinterpretados como parte de um padrão mais amplo de diferentes denúncias dentro do financiamento irregular e ilícito. Após a derrota de Keiko, em 5 de junho de 2011, ela adota uma estratégia de recuo calculado, reconhece os resultados, mantém um breve diálogo de transição com o presidente eleito e se retira temporariamente do primeiro plano político. Ela não se candidata a cargos em eleições locais, e a presença pública que mantém é através da Fundação Oportunidades, voltada para temas sociais, o que lhe permite conservar visibilidade sem desgaste partidário direto. Paralelamente, inicia uma reorganização profunda do fujimorismo no ano de 2012, anuncia a transformação da Fuerza 2011 na agora chamada Fuerza Popular, formalizada em 2013.
que buscava suavizar e remediar boa parte da carga negativa do passado, sem renunciar ao seu legado e à sua base política. Assim, com essa força, vai percorrendo o país, fortalecendo estruturas locais e renovando parcialmente seu entorno político. Nesse mesmo período, reforça seu papel como figura familiar, ao solicitar junto com seus irmãos o indulto humanitário para Alberto Fujimori. Um pedido que acabou sendo rejeitado em 2013, mas que continua presente no eixo emocional do fujimorismo. Keiko se desloca para o centro político e, em dezembro daquele ano, oficializa novamente sua candidatura presidencial, disposta a colocar à prova essa nova etapa de reconstrução. A candidatura de Keiko Fujimori em 2016 marca não só sua maior consolidação eleitoral, mas também o início de um prolongado cerco judicial que vai redefinir sua figura pública no Peru. Oficializada em 4 de dezembro de 2015 pelo Força Popular, a nova proposta de Keiko combina ordem, livre mercado e uma reinterpretação do legado fujimorista. No primeiro turno, ela obtém 39,8% e uma maioria absoluta no Congresso, superando amplamente Pedro Pablo Kuczynski. No entanto, no segundo turno, revela os limites desse avanço, pois acaba sendo derrotada por Kuczynski. Embora por uma margem mínima, ela não consegue a presidência, em um clima marcado pelo anti-fujimorismo, assim como denúncias sobre financiamento irregular envolvendo seu nome. Nesse mesmo contexto surge o chamado Caso Coquetéis, uma investigação do Ministério Público que busca esclarecer se as campanhas de 2011 e 2016 da Força Popular teriam encoberto doações ilícitas. Por meio de eventos sociais, os chamados coquetéis, nos quais supostamente teriam sido simuladas doações individuais para ocultar a verdadeira origem de grandes quantias de dinheiro. O Ministério Público sustenta que parte desses fundos não só era irregular, como também poderia ter vindo da construtora brasileira. Odebrecht, o eixo de um dos maiores escândalos e redes políticas de corrupção na América Hispânica. Um escândalo baseado no pagamento sistemático de propinas a políticos em troca de contratos públicos. No caso peruano, a figura-chave teria sido Jorge Barata, que dirigiu a empresa no país e declarou à Justiça ter canalizado contribuições para diversas campanhas políticas, incluindo a de Keiko Fujimori. Essas revelações foram reforçadas pelas declarações de Marcelo Odebrecht, o ex-diretor da companhia, onde eram mencionadas as contribuições políticas da empresa, no Peru. A investigação foi conduzida pelo promotor José Domingo Pérez, integrante da equipe especial anticorrupção, que apresentou a hipótese. Supostamente, ele liderava uma organização destinada a captar, ocultar e legitimar dinheiro ilícito dentro de sua estrutura partidária. A partir de 2017, o caso ganhou rapidamente destaque em nível nacional e até internacional. Acontecem buscas, interrogatórios prolongados e um volume crescente de acusações e supostas provas. Vão colocando o fujimorismo político. A DFUEO resulta em prisões preventivas entre 2018 e 2020, decretadas por juízes como Richard Concepción, com o argumento de risco de fuga e obstrução à justiça. Após a apertada derrota de Keiko para Pedro Pablo Kuczynski, em 5 de junho de 2016, inicia-se um período em que sua imagem fica suspensa, entre a atividade política e uma crescente pressão judicial. A investigação do Ministério Público, que segundo os apoiadores de Keiko é uma perseguição política, começa em março daquele ano, avançando sem detenções imediatas. Mas ganha força a partir de 2017 com as revelações do caso Odebrecht, que envolvem vários atores no sistema político peruano e hispano-americano. Nesse contexto, o Ministério Público intensifica suas ações contra o Partido Força Popular, por meio de buscas e apreensões e mais coleta de depoimentos.
Em 10 de outubro de 2018, por ordem do juiz Richard Concepcion, Keiko Fujimori é detida preventivamente por 10 dias sob suspeita de liderar uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro. Embora tenha sido liberada em 17 de outubro, a medida antecipava um processo mais rigoroso. Poucas semanas depois, em 31 de outubro, é decretada prisão preventiva para Keiko Fujimori por 36 meses. Sustentada pelo promotor José Domingo Pérez em riscos de fuga, obstrução da justiça e reincidência criminosa. Dessa forma, Keiko, a filha de quem até há pouco foi o chefe supremo do Peru, vai permanecer agora 13 meses reclusa no presídio anexo Mulheres de Chorrillos, denunciado por seus partidários como perseguição política. Permanece assim até que, em novembro de 2019, o Tribunal Constitucional ordena a revisão de sua situação. E mesmo assim, em janeiro de 2020, o juiz Victor Zúñiga Urday impõe uma nova prisão para Keiko, prisão preventiva de 15 meses. No entanto, ela consegue depois realizar diversas manobras, cumprindo apenas 3 meses, sendo liberada em maio daquele ano, no contexto do chamado Covid-19, sob comparecimento restrito e fiança. No total, Keiko foi submetida a 3 detenções preventivas, enquanto o Ministério Público investigava aproximadamente 17,3 milhões de dólares em contribuições supostamente irregulares. Vincularam tanto a Odebrecht quanto a grandes grupos econômicos nacionais. Apesar da magnitude do caso, não há condenação contra Keiko. Em 11 de março de 2001, em plena campanha eleitoral, o Ministério Público formaliza uma acusação solicitando 30 anos e 10 meses de prisão por lavagem de dinheiro, agravada, organização criminosa e outros crimes. Nessa acusação, o Ministério Público chega a propor a dissolução do Partido Força Popular. Embora o julgamento oral comece em julho de 2024, ele acaba sendo anulado em janeiro de 2025, supostamente devido a problemas de irretroatividade penal. E finalmente arquivado em 20 de outubro desse mesmo ano pelo Tribunal Constitucional, que considerou violados princípios básicos do devido processo. Paralelamente, Keiko vai reconstruindo sua candidatura presidencial em meio à crise sanitária e à polarização política, anuncia sua candidatura em 30 de novembro de 2020, sustentando um programa de tipo conservador-liberal, o chamado Plano Peru, centrado na segurança, na reativação econômica e na defesa do modelo de mercado herdado dos anos 90. No primeiro turno de abril de 2021, Keiko obtém 13 por... Consegue passar para o segundo turno contra Pedro Castilho. E no segundo turno, realizado em 6 de junho, a disputa é decidida por uma margem mínima, com 49,87% contra 50,13%. Uma diferença de apenas 44 mil votos. Keiko, embora reconheça formalmente a derrota, seu partido denuncia uma suposta fraude. A presidência de Castilho ganhou grande dimensão. Uma situação de incerteza e de protesto político que vai se prolongar até a proclamação oficial de Castilho, em 19 de julho. Após essa crise política que segue às eleições de 2021, Keiko Fujimori consolida seu poder, mas não a partir do Executivo, e sim do Congresso, onde lidera a bancada da Força Popular em interpelações e censuras ministeriais, exercendo uma influência constante sobre governos enfraquecidos. Apoia a vacância de Pedro Castilho em dezembro de 2022 e, após seu fracassado autogolpe, apoia publicamente Dina Boluarte, cujo governo tem inicialmente como um de seus pilares o fujimorismo. No entanto, esse apoio se desgasta com o tempo, em meio ao aumento da insegurança e à falta de liderança percebida. Até que, em outubro do ano de 2025, o Fuerza Popular contribui decisivamente para a remoção de Dina Boluarte, mantendo esse estado de constante alternância e instabilidade política.
Paralelamente a tudo isso, a vida pessoal de Keiko passava por rupturas, pois seu casamento com Mark Vito Villanella chegava ao fim em junho de 2022. Além de que sua situação judicial oscilava entre restrições e a progressiva libertação. Mas mesmo em meio à incerteza, entre 2016 e 2026, o Peru vive uma instabilidade inédita com uma sucessão vertiginosa de presidentes, que vão passando por Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castilho, Dina Boluarte e o atual mandatário, Luís Valcázar, reflexo de um executivo frágil diante de um parlamento persistente. Keiko, apesar de suas derrotas eleitorais, sobrevive politicamente graças a essa base legislativa de onde mantém capacidade de pressão e negociação. Insiste na narrativa de que houve uma fraude eleitoral no ano de 2021, assim como continua reivindicando o legado de seu pai, Alberto Fujimori, falecido em setembro de 2024. A frente judicial também vai se dissipando. O chamado caso Coquetéis é anulado em outubro de 2025 pelo Tribunal Constitucional e arquivado definitivamente em janeiro de 2026, encerrando um ciclo de quase uma década de investigações judiciais. Livre agora de acusações, Keiko Fujimori relança sua imagem política em 30 de outubro de 2025 na cidade de Trujillo. Anuncia sua quarta candidatura presidencial com uma mensagem direta, sem Senado nem imunidades, apostando tudo na presidência sob o lema Peru com ordem. Desde então, ela percorreu o país reforçando um discurso de segurança, livre mercado e oposição à esquerda. A um mês das eleições do ano de 2026, quando este vídeo é publicado, Keiko lidera as pesquisas gerais junto com Rafael Lopes Aliaga. Mas ela está prestes a enfrentar esse grande desafio que, embora sempre fique muito perto de conseguir, nunca chega a alcançar, que é o da presidência peruana. Em um país marcado pela instabilidade do executivo, sua persistência no parlamento, em espaços de poder além do executivo, parece mais uma estratégia paciente, onde se cede o poder entre aspas, mas se mantém o controlo. E onde, a qualquer momento, o Palácio Presidencial também pode se abrir para ela. Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Lembro que vocês nos dão um grande apoio, deixando seus comentários, dando like, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo com todos os seus conhecidos e ativando o sininho para receber as notificações. Quem falou foi Reinaldo José Carrillo Vilches. Isto é a Nova Enciclopédia. Como sempre, agradecemos todo o seu apoio e muitas bênçãos para todos.